Celine Dion não é apenas um ícone global da música. Ela também é uma mãe dedicada de 3 filhos, René Charles e os gêmeos Ed e Nelson. Mas embora crescer com uma superestrela multimilionária como mãe possa parecer um sonho, seus filhos tiveram uma vida longe de ser fácil. Desde perder o pai ainda jovens para uma doença devastadora, até lidar por décadas com problemas de saúde na família, a vida deles não tem sido exatamente um mar de rosas. E eu vou te explicar um pouco dessa história. Vamos começar com uma das maiores dores que eles enfrentaram, a perda do pai, René Angeli. A história de amor de Celine e René foi uma daquelas histórias inesquecíveis que durou 22 anos, até que a tragédia os atingiu. René já havia vencido um câncer de garganta uma vez, mas em 2013 o câncer voltou implacável. Nos últimos 2 anos de sua vida, ele nem sequer conseguia se alimentar sozinho. E durante todo esse tempo, seu filho mais velho, René Charles, estava lá, mostrando uma força além da sua pouca idade. Celine uma vez disse: "Tenho um imenso respeito pelo meu filho mais velho, porque ele está sendo forte ao ver o pai assim." Mas por mais forte que fosse, perder um pai aos 14 anos é devastador. E para Ed e Nelson, que tinham apenas 5 anos, como explicar algo tão difícil para crianças tão pequenas? Celine teve que ser criativa. Ela usou o filme da Disney, Up, Altas Aventuras, para explicar para onde o pai deles tinha ido. Ela disse a eles: "Papai agora está com a Ellie." E para tornar as coisas um pouco mais mágicas, ela até disse que a fada Sininho o ajudou a voar até lá. Essa foi a maneira mais fácil que ela encontrou para ajudar os 2 meninos a entenderem a perda e o que ela significa. Celine disse que todas as noites eles oravam e desejavam boa noite ao pai, e nas datas comemorativas sempre faziam questão de desejar Feliz Páscoa, Natal e até Halloween. Até hoje, Celine mantém viva a memória de René. No 9º aniversário de sua morte, ela postou uma linda homenagem a ele que diz: "Não passa um dia sem que sintamos sua presença. Eu não vivo com ele fisicamente, mas ele vive dentro de mim." Mas perder o pai não foi o único desafio que esses meninos tiveram que enfrentar logo cedo na vida. Qualquer um de nós pode pensar que ser filho de uma das celebridades mais famosas e ricas do mundo te traria tudo na vida de mão beijada, não é mesmo? E tá certo que o dinheiro e conexões facilitam muito a vida de qualquer um, mas ao mesmo tempo pode trazer um peso insuportável sobre a vida de alguém. Imagina só você querer ser músico, mas ser filho de uma das maiores musicistas do mundo. Com certeza não seria uma jornada fácil. As comparações, acusações e zombaria podem destruir a autoestima de alguém. E foi exatamente isso que aconteceu com René Charles. René Charles sempre sonhou em entrar para o mundo da música. Afinal, ver sua mãe tão talentosa e dedicada lhe trouxe muita inspiração. Em 2018, ele lançou 2 músicas de rap no SoundCloud com outro nome, sem contar para ninguém, nem mesmo para a mãe. Em uma entrevista, ele disse que sabia que foi errado, mas queria manter tudo bem discreto. Mas para a surpresa de todos, suas músicas ficaram em 1º e 2º lugar nas paradas do gênero do Canadá. Isso mostrou que algum talento ele tinha. Mas apesar do sucesso inicial, a internet não foi nada gentil com ele, como já era de se esperar. Muitas pessoas começaram a desmerecer seu talento e chamá-lo de Nepo Baby e o acusaram de se aproveitar da fama da mãe. Alguns até deixaram comentários maldosos em seu Instagram, dizendo que ele não tinha talento nenhum. E não foram apenas os haters. Alguns veículos de mídia também entraram na onda. Um artigo chegou a escrever diretamente: "Sua mãe é simplesmente a Celine Dion, cara. Não a envergonhe." Claro que isso trouxe um impacto maior do que ele estava esperando de início. E por isso, René Charles acabou se afastando da música. Em uma entrevista para uma rádio canadense, ele chegou a dizer que sabia que as críticas viriam, principalmente por ele ter o privilégio que tinha, mas não imaginava que os ataques seriam mais voltados para sua pessoa do que para a sua música. Celine até tentou encorajá-lo, mas René decidiu se afastar e voltar sua atenção para a saúde de sua mãe, que estava se deteriorando naquele momento. No final de 2022, Celine revelou que foi diagnosticada com uma doença neurológica rara chamada Síndrome da Pessoa Rígida.
Se você nunca ouviu falar dela, não está sozinho. É tão rara que afeta apenas uma em 1 milhão de pessoas. A doença causa espasmos musculares intensos, que podem dificultar até mesmo caminhar, e o pior de tudo, impede Celine de cantar como antes. Para alguém cuja voz é sua vida, isso é inimaginável. Celine disse que quando tentava cantar, era como se alguém estivesse a estrangulando. E para os filhos dela, isso foi assustador. Imagina só terem perdido o pai há pouco tempo para uma doença tão devastadora e agora correrem o risco de também perderem a mãe. Celine chegou a dizer: "Meus filhos estão com medo porque perderam o pai. Eles se perguntam se eu vou morrer. Isso é absolutamente devastador." Mas aqui é onde as coisas ficam ainda mais emocionantes. Ed e Nelson, agora com 14 anos, têm assumido responsabilidades que nenhuma criança deveria ter que lidar. Mas eles estão felizes em ajudar. Celine tem treinado os filhos sobre o que fazer caso ela tenha um episódio em casa. Eles fazem simulações com os médicos e até têm botões de pânico espalhados pela casa. Quando ela não consegue falar durante um espasmo, eles sabem exatamente como ajudá-la. Celine disse uma vez que teve crises tão intensas de espasmos que chegou a quebrar algumas costelas. O diagnóstico de Celine mudou completamente sua vida. Ela, que queria continuar ocupando sua cabeça após a morte de seu marido, se viu obrigada a cancelar turnês e adiar projetos por causa de sua saúde. Mas então ela surpreendeu o mundo com uma performance maravilhosa na abertura das Olimpíadas do ano passado, provando sua resiliência mais uma vez. O retorno de Celine ao palco foi simplesmente triunfante. Sua voz, como sempre, muito poderosa e emocionante, foi de arrepiar. Ela vestiu um deslumbrante vestido Dior e encerrou o show com uma emocionante interpretação de Edith Piaf. Foi simplesmente lindo ver Celine lembrando ao mundo o porquê de ela ser uma lenda. Ainda mais porque sabemos que, apesar da fama e da fortuna que acumulou após décadas na indústria da música, Celine não teve um começo de vida fácil. Ela foi a caçula de 14 irmãos, e quando fala sobre sua infância, ela explica que, às vezes, 3 ou 4 de seus irmãos compartilhavam a mesma cama e que ela nunca teve seu próprio quarto enquanto morava com os pais. Mas apesar das dificuldades financeiras, Celine sempre faz questão de dizer que sua família não era pobre onde realmente importava. Eles recebiam muito amor, carinho e apoio, que era tudo o que precisavam. A paixão de Celine pela música era inquestionável e seu talento, obviamente, inegável. Seus pais sabiam que aquela mocinha era especial e estava destinada a grandes feitos na vida. Eles são os responsáveis por incentivar Celine a cantar. Foram eles que gravaram sua voz e enviaram a gravação para o empresário e produtor René Angeli. René ficou tão impressionado ao ouvir a voz de Celine que pediu para que ela fosse cantar para ele pessoalmente. Ela tinha apenas 12 anos quando conheceu seu novo empresário. E René tinha tanta fé no talento da menina que chegou a empenhorar sua própria casa para ajudar a lançar a carreira de Celine. Mal sabia ela que no futuro, René seria muito mais do que apenas seu empresário. O sacrifício de René valeu a pena e logo ela ficou conhecida mundialmente, lançando um sucesso atrás do outro. Aos 19 anos, Celine percebeu que estava apaixonada por René, que na época tinha 45 anos, e que queria que ele fosse mais do que seu parceiro de negócios. Ela queria que ele fosse seu companheiro de vida. René também desenvolveu sentimentos por Celine e sabia que eles compartilhavam uma conexão poderosa. Então, os dois levaram o relacionamento a outro nível e começaram a namorar. E nós sabemos que essa história é muito polêmica, e muitas pessoas não lidam bem com o fato de que Celine tinha apenas 12 anos quando conheceu René, que era um homem mais velho, já casado e com filhos. Mas Celine garante que não desenvolveu sentimentos por René até mais tarde, e que René nunca se comportou de forma inapropriada com ela. Os pais de Celine, assim como os fãs, tiveram muita dificuldade em aceitar esse relacionamento, não só pela questão da idade, mas também porque René já tinha sido casado e tinha 3 filhos desse casamento. Mesmo assim, os dois se casaram em 94 em uma cerimônia luxuosa, transmitida ao vivo pela televisão canadense. Celine fazia questão de expressar o quanto amava René, e ele retribuía esse amor.
O casal recém-casado estava completamente apaixonado e a carreira de Celine estava no auge, com prêmios caindo aos seus pés. Parecia que nada poderia dar errado para os dois e eles estavam mais felizes do que nunca. Celine sabia que queria ter uma grande família e construir essa família ao lado de seu amor, então eles começaram a tentar ter filhos, mas infelizmente sem sucesso. De repente, os planos para ter um filho tiveram que ser adiados quando veio o diagnóstico que abalou profundamente o relacionamento. Em 1998, o casal ficou devastado quando René foi diagnosticado com câncer de garganta pela primeira vez. Celine teve que pausar sua carreira, dizendo que durante toda a sua vida ela precisou dele, mas agora ele precisava dela. Com muita luta, René conseguiu vencer o câncer e os dois voltaram às tentativas de ter filhos, que era o sonho de Celine, mas ela ainda teve que enfrentar uma longa e difícil batalha contra a infertilidade e optou por tratamentos de fertilização in vitro para conseguir engravidar. Após anos de tentativas, ela deu à luz a seu primeiro filho, René Charles, e muito determinada a ter mais filhos, Celine chegou até mesmo a colocar sua carreira em risco novamente para aumentar sua família um pouco mais. Ela sofreu abortos espontâneos por 4 vezes, mas na 5ª tentativa e várias rodadas de fertilização in vitro, Celine e René finalmente tiveram a felicidade de dar as boas-vindas aos gêmeos Nelson e Ed. Celine disse que tudo valeu a pena, que sua maior recompensa são seus filhos. Eles dão um verdadeiro significado à sua vida. Infelizmente, anos depois, o câncer de René voltou de forma muito mais agressiva. Seus filhos ainda eram muito pequenos, mas Celine não quis poupá-los de lidar com o sofrimento do pai e entender como a vida funciona. Seus filhos não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas sabiam que seus pais precisavam deles por perto. Celine voltou a se apresentar em Las Vegas enquanto René lutava contra o câncer por insistência dele mesmo, que não queria que ela parasse de cantar novamente. Ele amava sua voz e adorava saber que ela estava no palco fazendo aquilo em que era tão talentosa. Ele sempre ligava para ela antes dos shows para desejar boa sorte e dizer o quanto a amava. Aos 73 anos, René ficou 2 anos sendo alimentado por sonda, e Celine, junto com seus filhos, tentaram ser fortes durante toda a longa batalha. Quando estava em casa, era ela quem o alimentava e cuidava dele. E seus filhos, que tinham 14 e 5 anos, ajudavam com pequenas tarefas e fazendo companhia ao pai sempre que podiam. Em 2016, depois de um de seus shows, Celine voltou para casa e, em vez de entrar no quarto para dar boa noite ao marido, decidiu não perturbá-lo enquanto dormia. Na manhã seguinte, a enfermeira de René contou a ela que ele havia falecido durante a noite, apenas 2 dias antes de seu aniversário. Celine ficou arrasada e diz que nunca irá se perdoar por não ter dito boa noite ao amor de sua vida quando teve a chance. Então, ela entrou no quarto, sentou-se ao lado do corpo sem vida de René e disse a ele que ela e os filhos ficariam bem, que ele poderia descansar em paz. Após a morte de seu pai, René Charles desempenhou um papel importante no funeral ao fazer um discurso emocionante. Celine contou à revista People que seu filho não tinha certeza se conseguiria ler sua homenagem. Para encorajá-lo, ela disse: "Eu só quero que você saiba que seu pai e eu sempre te respeitamos. Respeitamos sua decisão. Esta é a última vez que você pode falar com seu pai. Isso não é para mim ou para as pessoas, é para o seu pai." Hoje, René Charles decidiu dar uma segunda chance à música, dessa vez com a aprovação de Celine, que celebrou o lançamento do filho em seu Instagram Story, escrevendo: "Estou tão orgulhosa do meu filho, meu amor por ele é imenso e me toca profundamente saber que uma das paixões dele também é uma das minhas." René Charles acompanhou Celine ao Grammy de 2024, onde ela apresentou o prêmio de álbum do ano para Taylor Swift. Já os gêmeos, que hoje têm 14 anos, continuam ao lado da mãe, apoiando e cuidando dela a todo momento. Os dois até chegaram a ter aulas de primeiros socorros com fisioterapeutas para auxiliarem sua mãe sempre que ela precisar. E mesmo sabendo que seus filhos são privilegiados e nunca tiveram que passar pelas dificuldades que ela passou quando era criança, Celine entende que a dor deles não pode ser menosprezada.
Ela entende que eles não escolheram ter uma vida de privilégios e muito menos ter que passar por tantas lutas relacionadas à saúde de sua família. Seus filhos até mesmo a incentivam a conhecer pessoas novas e, segundo ela, ficaram muito empolgados e felizes quando ela finalmente concordou em dar uma chance ao seu coração e voltar a namorar caso alguém especial aparecesse. Celine realmente criou filhos fortes e uma família muito feliz, apesar das dores. Me conta aí o que você achou desse vídeo e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os vídeos novos toda vez que eu postar. Muito obrigado por ficar até aqui e beijos no coração!